Olá a todos, boa noite. Eu estou aqui hoje para fazer a live com a Inês para falar hoje sobre neuroaprendizagem. Então vão chegando que eu estou buscando já ela aqui no chat para poder conversar com ela. Já vamos começar. Ui, caiu. Olá! Caí. Pronto, agora não caiu mais. Que Oi, prazer imenso! Bela. Prazer em te conhecer e obrigada pelo gentil convite. Vai ser muito legal estar com você, Sorinha. Vai ser incrível, inclusive porque é um tema que eu acredito que precisa ser explorado num momento como esse, porque quando a gente fala de aprendizagem, a gente não fala apenas do sistema de educação, mas a gente fala do sistema de evolução humano, né? Então, aprender é evoluir, e evoluir significa justamente adquirir novas informações e poder usar essas informações, né, na sua vida e melhorias no mundo também. Então, eu acredito que a gente está num momento onde existe uma latência, né, do tema aprendizagem. Então, as pessoas estão buscando mais cursos porque estão em casa e as pessoas também estão consumindo muita informação, muitas vezes fake. E acho que é importante que a gente traga esse conhecimento aqui e se aprofunde sobre isso para melhorar, inclusive, a evolução de cada um que está presente. Então, Inês, eu gostaria que você se apresentasse aqui, porque a maioria já me conhece, eu estou aqui bastante no IBN, normalmente fazendo lives também, e eu gostaria que te conhecessem melhor para que a gente pudesse começar o nosso papo. Tá bom. Bom, meu nome é Inês Coso. Eu estou no mercado há mais ou menos 32 anos. Minha formação acadêmica é em psicologia, especialização em neurociências aplicadas ao desenvolvimento de pessoas e de negócios. Eu estou vendo um monte de gente querida aqui, meu filho, minha sobrinha, minha cunhada, um monte de amigos, um monte de amigos. É Que tão delícia! bom. É muito gostoso. Sobre aprofundar, eu escolhi de fato um ou dois aspectos para fazer isso. O tema é tão abrangente, sabe? Muito abrangente, Perla. E aí eu precisava selecionar alguma coisa na qual eu fosse ficar um tempinho mais. Eu acho que eu vou conseguir fazer isso com dois aspectos específicos. Dou uma visão panorâmica. E aí eu vou me ater a duas questões que eu considero importantes, principalmente por causa do período que a gente está vivendo, do cenário em que a gente está hoje. Perfeito. Então, eu acho que para começar, a gente está falando sobre neuroaprendizagem, mas muita gente não sabe o que significa especificamente, até porque a gente tem muitas vertentes de neuro tudo, né? Neurobranding, que é a minha especialidade, neuroeconomia, que também é a minha especialidade, mas tem outras vertentes e neuroaprendizagem é uma delas, e que é importante que as pessoas entendam o conceito para que a gente possa se aprofundar um pouco mais na parte, né, explicativa do que está por trás. Vou te pedir uma gentileza que eu venho pedindo para todo mundo que está me convidando para fazer live. Quando você hoje mais do que nunca, né? Aristóteles tinha toda a razão do mundo quando ele disse que todo conhecimento passa antes pelos sentidos. Quanto mais sentidos você tiver engajados no momento em que os dados estão chegando, que a informação está chegando, mais fácil é a assimilação. Então, em alguns momentos, eu vou compartilhar telas minhas. Aí eu vou pedir Maravilha. a sua gentileza em tirar os comentários daqui. Ó, todo mundo beijo, porque eu descobri que quando se faz isso, no momento em que você salva a live depois para compartilhar ou para rever, só os comentários que ficaram por fim é que são mostrados, entendeu? Os Ah, primeiros entendi. não. Então eu não vou ter como ver quem entrou para poder agradecer depois. Fica agradecido desde já, tá bom? Maravilha. Você quer que eu já desative os comentários para ficar mais fácil a transmissão das telas?
Eu vou Eu acho que desafiar. fica melhor. Isso, Vou pronto. pedir licença para vocês, então não significa que a gente não abra depois, mas vamos focar um pouco em absorver informação agora. Tá certo. Atenção total. Isso. Então, bom, vamos começar com a neuroaprendizagem e a diferença dela para a aprendizagem convencional. Eu nem chamo de aprendizagem a convencional, sabe? Eu chamo de técnica de memorização com data de expiração, a da prova. Perfeito, perfeito. A Maria Helena Matarazzo tem uma definição maravilhosa. Ela diz que a diferença entre a escola e a vida é que na escola você primeiro aprende as lições, aí você passa pela prova. Na vida é exatamente o contrário. Você primeiro passa pela prova e dela que você tira as lições. Se tiver Perfeito. esperta e atenta. Senão, você vai passar pelas provas de novo, de novo, de novo, até que tire delas lições. Então, em primeiríssimo lugar, a neuroaprendizagem não é uma invenção de uma metodologia. É um estudo sobre como, de fato, o sistema nervoso aprende. E aí você precisa aqui fora criar contextos e possibilidades para que essa circuitaria toda faça o seu movimento natural e registre uma aprendizagem. Então, a primeira coisa importante é conhecer, é saber quais são as bases neurológicas da aprendizagem. Quando a gente fala em aprendizagem, as pessoas tendem a confundir bases neurológicas de aprendizagem com estilos de aprendizagem. Estilos, se você tem 7,8 bilhões de pessoas na Terra, você tem 7,8 bilhões de estilos. Já que nenhum humano enxerga, a gente nem consegue ter acesso de fato à realidade, só uma Exato. percepção dela. Então, é assim, se nenhum humano apreende a realidade da mesma forma, não tem como dois humanos aprenderem do mesmo jeito, no mesmo ritmo, com o mesmo estilo. Mas quando você fala em bases neurológicas, aí você está abraçando os 7,8 bilhões. Esse, aliás, é um dos benefícios que tem você pôr o neuro na frente de algum núcleo duro. Então, se você pega o que nos torna absolutamente iguais enquanto espécie, você está conseguindo atalhos para chegar mais rápido onde você quer, tá certo? Duas, e só duas, são as bases neurológicas da aprendizagem: emoção e repetição. Quando a gente fala em repetição, dois outros aspectos são fundamentais. Essa repetição tem que ter frequência e sequência. Então, quando as pessoas dizem, a teoria na prática é outra, não é. A teoria na prática só é outra se você praticar outra teoria. Exato. É isso que eu ia falar. Quando você não aplica ela, né? Não é? Então, frequência e sequência quer dizer que não pode ser episódica e quer dizer também que se eu mudar ou variar uma ação que seja na sequência, para o cérebro eu já estou repetindo outra coisa. Exato. Não é mais aquela, tá certo? Muito bem. Eu quero mostrar agora, e eu vou compartilhar aqui a minha tela, deixa eu colocar um vídeo. Aí. Tem toda uma acrobacia, sabe? Maravilhosa. Para fazer esse compartilhamento. Vamos lá. Eu quero mostrar um exemplo de aprendizagem por emoção. E depois eu vou fazer um comentário. Você tem muita emoção. Você tem alguma dúvida que essa pessoa nunca mais na vida dela
vai esquecer isso? Imagina, passou por um constrangimento muito grande e por um susto muito grande. Pois é. Aqui eu queria fazer uma observação. É, uma outra coisa que é muito confundida é emoção com sentimento. E dependendo do analfabetismo emocional, neurológico, as pessoas confundem até sensações com Sim, sentimentos e emoções, né? perfeito. Então, quando a gente fala que não existe, e não existe mesmo, aprendizagem sem emoção, é porque a repetição, por exemplo, ela te ajuda a memorizar, a fixar alguma coisa, por exemplo, o que a gente chama de memória procedural ou de procedimento. Você repete tanto um procedimento que você faz depois no piloto automático. Isso não significa, por exemplo, que você sabe explicar por que ou para que você está fazendo isso ou formar uma outra pessoa. Agora, Perfeito. no caso da aprendizagem com emoção, utilizando a emoção como recurso, não importa qual seja a emoção, tá certo? É verdade que a gente aprende pela dor, mas quando você está construindo um processo de aprendizagem organizacional, por exemplo, ou mesmo escolar, por favor, não é preciso ser pela dor. Não é Não é preciso, mesmo? com certeza. E também não precisam ser só aquelas 5 emoções mais famosas, as básicas. Uma série de sentimentos possibilitam que isso também aconteça. Eu quero mostrar uma outra tela. Lá vou eu com as minhas parafernálias. Eu Eu acho que é preciso... importante a gente falar um pouquinho também sobre, não só sobre valência, né, negativo e positivo, mas sobre intensidade. Porque a saliência emocional também interfere no tipo de memorização, no quanto aquilo vai ficar, né, mais registrado ou não. Então, acho que o impacto emocional também tem em si, certo? Congelou. Congelou? Tá me Sim. ouvindo? O impacto emocional também tem? Também tem um impacto no resultado, né? Então, quanto maior a intensidade, mais Sim. profundo é o resultado. Então, não se que uma outra variável, né? Então, além de termos as emoções envolvidas no processo e a valência poder, né, tanto ir para um lado quanto para o outro, né? Positivo ou negativo, a gente ainda tem a intensidade, que também Isso. interfere bastante no processo. Eu vou mostrar um gifzinho. Deixa eu afastar aqui, acho que dá. Tá vendo? Ó. Tô. Então, aqui você vai. Deixa eu só reposicionar isso aqui, porque senão ele vai parar. Pronto. Aí foi. Isso que você está vendo, ó, é a membrana pré-sináptica, a fenda sináptica e a membrana pós-sináptica. Por que não existe de fato aprendizagem sem emoção? Porque são os meios que o cérebro usa para levar as memórias das áreas límbicas para as corticais. Ou seja, da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, esse processo que eu estou mostrando aqui é isso. Se uma emoção ocorrer, então o que a gente vai ter, é uma produção neuroquímica. Essa produção neuroquímica vai passar daqui para cá e vai permitir que o dado, a informação que chegue nas áreas límbicas sejam levadas para as áreas de longo prazo. Então, aqui, claro, o neurotransmissor de que eu estou falando aqui agora é a acetilcolina, tá certo? Sem acetilcolina, sem emoção não tem acetilcolina e sem acetilcolina não tem memória de longo prazo. Porque a informação não passa. Claro, tem que haver o sono REM também, porque é nele que a memória de curto prazo é levada para de longo prazo, durante o sono REM, tá certo? O Rubem Alves, ele tem um texto que se chama Aprendo Porque Amo. E nesse texto ele diz, ou eu amo o que eu estou aprendendo, ou eu amo quem está me ensinando, ou eu amo alguém que ama isso. Minha amiga, apaixone-se por mineiro e pão de queijo você há de experimentar. Perfeito. Eu, por exemplo, nunca na vida soube cozinhar
um ovo sequer, juro. Uma vez eu liguei para minha mãe e perguntei quantos minutos um ovo tinha que ficar fervendo para cozinhar. Aí eu me casei com um chefe de cozinha internacional. Hoje, um dos nossos temas mais procurados é neurogastronomia. Neurogastronomia, que demais. Coisas sobre isso. Aprendo porque amo, isso é tão básico. E ama porque alguém que você ama, ama. Exatamente. Perfeito. Agora, veja, da mesma forma que não existe aprendizagem de longo prazo sem emoção, não existe excelência sem repetição. Porque você veja, a emoção, ela me causa um impacto grande. Eu te mostrei um evento específico. Então, essa pessoa, ela vai. O que a memória vai fazer quando ela chegar numa faixa de pedestre? Vai produzir de novo o constrangimento que foi produzido naquela ocasião e ela vai frear antes ou vai dar uma ré se ela passou despercebida e só depois se deu conta de que estava ali. Tá certo? Agora eu vou compartilhar a tela de novo porque eu quero mostrar 3 coisas. São 3 vídeos. Tirar essa aqui da frente. Pronto. Esse é um exemplo. Cadê meu? Aqui. De aprendizagem por repetição. Vou deixar o volume baixinho para falar por cima. Vocês bem podem imaginar o número de vezes em que todos esses passos foram repetidos para elas chegarem neste ponto de excelência. Perfeito. Tá? Agora, o que é a aprendizagem por emoção? E eu vou te contar que ela começa logo que a gente começa a se entender de alguma forma por gente. Não tem professor, não tem sala de aula, não tem apostila, não tem prova. Fica olhando. Esse bebê, porque eu não sei se é menino ou menina, não tem aparelho cognitivo formado e nem motor para fazer o que está fazendo. Mas ama tanto o que está fazendo que está se virando como pode. Tá vendo? Daqui a pouco você vai ver o que ela faz para mover os bracinhos. Ela é criança, Amei. né? Olha lá. Pronto. Porque os 4 juntos é impossível nesse momento. Para um pouquinho, faz o outro, volta, faz outra. Aí a cabeça ela não sabe levar sozinha, então ela dá uma batidinha com a mão. Isso se chama motivação também, né? Que é aquilo que te move. Sim. Mas agora eu quero mostrar um outro. Ó, dá para ver meu mouse aqui, né? Dá. Tá. Aqui você vai ver o clipe oficial da música e as artistas, sei lá quem são, que dançam essa música. E aqui uma garotinha de 5 anos de idade que ama dançar. Ama. Então eu vou pedir para vocês olharem ora para a garotinha, ora para cá, só para vocês se certificarem da precisão absoluta dos movimentos que ela tem. Tá certo? Mas depois eu queria, por favor, que você voltasse um pouquinho os comentários, porque eu quero fazer uma pergunta para quem está assistindo, inclusive você, tá bom? Claro. Lá. Pronto. Agora eu vou voltar para mim. Se você puder, por favor, habilitar os comentários. Eu quero fazer umas perguntas. Depois eu também quero te fazer uma pergunta. Tá. Você pode até fazer a sua primeiro, se quiser.
Na verdade, coincidentemente, também fui professora de dança na minha fase inicial de vida. E eu tive também alunas crianças e é interessantíssimo que elas amam, né, fazer aquilo, mas nem todas têm a coordenação suficiente, que demoram mais para aprender, justamente porque não tiveram nenhum acesso antes, ou aí a minha questão, será que isso é uma informação pré-programada também geneticamente, alguma predisposição de aprendizagem motora mais fácil ou não? Existe Bom, também uma aprendizagem herdada, certo ou não? existe. Se tem uma coisa que a gente já sabe com toda certeza, é que nenhum ser humano nasce uma folha de papel em branco, como dizia James Locke, né? Não é, né? Uma folha de papel em branco. Nós temos sim algumas predisposições genéticas, nós temos sim algumas preferências inatas, não há nenhuma dúvida mais sobre isso, ainda que não seja um domínio da ciência tudo a respeito do assunto. A mesma coisa a liderança. Existem pessoas que têm características inatas e ela também pode ser aprendida e desenvolvida, tá certo? Perfeito. Então, agora eu vou fazer minha pergunta. Quando vocês viram o vídeo da garotinha, eu não sei falar o nome dela, porque acho que ela é coreana, o vídeo oficial das profissionais, para onde a sua atenção foi mais atraída na maior parte do tempo? Para Vou onde deixar foi? as pessoas. Você Bom, vai deixar. eu vou deixar eles responderem. Tá, difícil tirar os olhos da garotinha, isso. Tem um motivo para isso também, né? Sem dúvida. Eu gostaria de ouvir você. Fala você. A minha opinião, na verdade, nós temos uma tendência a nos atrair, né, por filhotes, até mesmo por sermos mamíferos e cuidadores. Então, existe uma tendência a nos aproximarmos mais de imagens de criança. Mas também imagino que tem alguma questão relacionada ao posicionamento, enfim, outras interferências visuais. Mas aí eu vou deixar para você explicar o teu ponto de vista tecnicamente. Sim. Validado tudo que você falou sobre a nossa atração por filhotes, na verdade é um instinto de proteção exatamente por conta de preservação da espécie, e o fato de que as outras são tecnicamente competentes. Ela está absolutamente encantada e se divertindo, e ela passa isso nas expressões dela. Perfeito. Enquanto as outras têm um provável papel de sedução, né, no trabalho que elas fazem, a menina, ela é naturalmente atraente, naturalmente sedutora, no bom sentido, claro, no sentido de Perfeito. atrair a nossa atenção, É entende? o que eu chamo de magnetismo. Inclusive, Perfeito. falo muito sobre isso até no próprio branding, que não adianta você forçar uma barra para ser algo que você não é, porque as pessoas notam e sentem, né? A gente tem a capacidade de sentir o que o outro sente. E isso é uma Perfeito. coisa extremamente notável, né? Mesmo pelo inconsciente. Isso, Então, ela por isso ela tem a atenção. exatamente. Agora, deste ponto, eu vou começar a entrar no universo organizacional, porque afinal de contas, eu acabei de mostrar uma criança e acabei de mostrar um grupo de profissionais que fazem isso como negócio, tá certo? Perfeito. Até aqui, o que elas têm em comum? Repetição. Onde que a menina ganha em termos de maestria? No fato de que, no caso dela, tem muita emoção envolvida. Não é uma repetição fria e tecnicamente competente. Perfeito. Fiquem, por favor, com isso na cabeça, tá? Você só consegue aprender por emoção, só tem excelência com repetição, e só quando as duas coisas estão juntas você consegue maestria. E agora eu vou te mostrar uma outra tela. E como aqui eu vou passear nela, então eu tenho que ficar. Eu vou usar no iPad. Você tira os comentários, por favor, Claro. para as pessoas poderem enxergar bem. Eu não creio que seja novidade para ninguém
essa expressão, zona de conforto. Pois Tá bem. certo? Ok. Então, eu vou só completar a informação toda. Zona de conforto, zona de expansão, zona de medo. Beleza? Muito bem. Não existe aprendizagem nem na zona de conforto e nem na zona de medo. E agora eu vou voltar e vou pedir para você habilitar os comentários novamente, porque eu vou fazer perguntas. Por que não existe aprendizagem na zona de conforto? Porque o cérebro, sendo econômico como ele não vai ficar gastando energia nem neurônio para aprender o que ele já sabe. É simples assim. Não existe na zona de medo, porque ele vai estar ocupado com proteção. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui já ouviu e até já utilizou a expressão é preciso sair da zona de conforto? Acredito que todo mundo já, de alguma forma, Então, conduziu uma frase dessa na vida. pois é. Eu vou te fazer uma pergunta. Vamos pensar em valência de novo. Você acha mesmo que o cérebro tem algum tipo de movimento no sentido de entrar espontaneamente na zona de desconforto? Porque sair da zona de conforto implica entrar na de desconforto. Perfeito. Certo? Na verdade, para você sair da zona de conforto, você precisa de uma automotivação, né? Precisa estar em Então, estado de consciência ou com alguma motivação. Não, Flor, tem uma coisa sutil aí, que é o seguinte: o que as pessoas não percebem e por que essa informação está vindo logo depois de excelência. Sua zona de conforto é a sua zona de excelência e de maestria. Perfeito. É tudo aquilo que você faz em Sem fração esforço. de segundos, não é só sem esforço, é muito bem feito. Sem cansaço, sem gasto de energia, o cérebro não vai deixar a gente sair da zona de conforto. Quando as pessoas falam em sair da zona de conforto, o que na verdade elas estão querendo dizer é a necessidade de sair da zona de acomodação. Perfeito. A zona de conforto eu quero expandir. Quanto maior for a minha zona de conforto, melhor eu transito no mundo aqui fora. Minha produtividade aumenta, minha qualidade de vida é magnífica, minha saúde mental vai muito bem, obrigada. E eu recebo as recompensas que o mercado tem para me dar. Perfeito Então, raciocínio. Nossa, uma salva de palmas para esse raciocínio. agora, eu vou começar a entrar nos aspectos delicados e eu quero trazer esse raciocínio para dentro disso, porque eu vou entrar num outro aspecto da aprendizagem, que é a cultura em que a gente vive. Não só a cultura organizacional, ela está só imersa numa outra cultura maior, que é a cultura do mundo em que a gente vive, tá certo? Então, vamos combinar? Gestores dizem você precisa sair da zona de conforto. Eu nunca entendi o que de fato era a zona de conforto e digo, meu Deus, eu preciso sair da zona de conforto, mas eu não consigo. Eu não consigo porque não é uma coisa a ser feita voluntariamente, não é necessária e não é conveniente. Perfeito. A expressão aqui é acomodação, tá certo? Bom, então o meu gestor vai me julgar por não sair e eu vou me sentir culpada por não sair, nós vamos entrar num círculo vicioso e não vamos para lugar nenhum. Muito bem. Agora, eu vou fazer algumas perguntas para vocês me responderem, por favor, tá bom? Eu tenho 12 anos de idade. Eu estou na escola e você é minha professora, tá bom? Vamos combinar Tá bom. que você é minha professora. Eu termino a minha prova, entrego para você, viro as costas e penso, esqueci um negócio na questão número 3. Aí eu viro de volta e falo, professora, eu esqueci um negocinho na questão número 3. Posso pegar minha prova de volta aí na sua mesa e completar? A resposta dos professores é? Não. Normalmente não. 30 segundos depois, meu saber não interessa mais para o sistema. O que é realmente um absurdo. Segura essa informação aí. Aí passou o período todo, tal. Você me corrigiu a prova, me entregou.
e disse, Inês, ó, não foi só na questão 3 que você esqueceu um negocinho. Rapaz, você não respondeu, a 5 tá errada, a 7 também tá meia bomba. Você não sabe, vai estudar. E eu vou. E eu, ó, racho de estudar. Todo mundo sai feriado, férias, passear, e eu lá estudando. Volto e tiro 10 na sua matéria. 10. Se eu tirei 2 na primeira e 10 na segunda, com que nota eu vou no boletim? Vai com uma nota média ruim, né? 2 na primeira e quanto na segunda? Desculpa. 10 na segunda, são 12 por 2, 6. Não é isso? Sim, na e média. Aí eu te pergunto, se eu não sabia e agora eu sei, e ainda provei que eu sou capaz de aprender, por que eu não vou com 10? Eu vou ficar presa a esses 6 pro resto da minha vida, porque isso vai para uma coisa chamada histórico escolar. No Brasil isso não tem muito peso, mas nos Estados Unidos e na Europa vai definir em que faculdade você entra e se entra. Perfeito. Tá bem? Agora, segura aqui. Vou colocar um terceiro e último exemplo, circunstância. É o contrário disso. Digamos que eu tenha sido nerd a minha vida inteira, ferrinho, CDF. Só estudei, só vivi para isso. Justamente no dia de prestar vestibular, Enem, justamente nesse dia, alguma coisa horrível acontece e eu tô péssima e vou muito mal no exame. Eu entro na faculdade? Não. Todo teu histórico é ignorado quando ele precisaria ser levado em consideração. Uma vida de saber não serviu para nada. Perfeito. Então, veja, o exame, que erroneamente as pessoas chamam de avaliação, é pontual, seletivo e classificatório. Tá certo? Pontual, só interessa o que está acontecendo aqui agora. Seletivo, esse sim, esse não. E classificatório, aprova ou reprova. Isso é uma cadeia neural cultural, ou seja, é uma repetição de uma vida. Então, eu me formo, entendo que esta é a única forma de avaliar a aprendizagem de alguém e levo isso para dentro das organizações. Perfeito. Coisas que não fazem sentido nem numa fase, muito menos farão em outra fase. Exatamente. E é por isso que você acaba contratando gente que às vezes tem um currículo, né, escolar X, mas também não executa na prática, porque não é a experiência que conta. Exatamente. Então, você veja, a avaliação ela é exatamente o oposto do exame. Se o exame é pontual, a avaliação é dinâmica. Ela entende que eu não sou, eu estou. E às vezes não estou, mas daqui a pouco estarei novamente. Então, em vez de fortalecer as equipes num processo de aprendizagem colaborativo, de interdependência, então vamos lá. Hoje você não está legal, eu te ajudo. Mas amanhã quem pode não estar legal sou eu e você vai me dar uma força. Porque a gente, aliás, eu vou falar uma coisa, pessoas estáveis estão mortas, a gente quer mesmo. Esse desequilíbrio, ele é absolutamente necessário. Então, nós temos que aprender a lidar com ele, sabe? O problema não é o jeito como a máquina funciona, como o sistema funciona. O problema é a gente não saber disso e aí não saber o que fazer sobre isso. Perfeito. Aliás, aqui fazendo um parênteses sobre a questão da cultura organizacional, hoje a gente vive um dilema muito grande, que é até numa certa visão do capitalismo, de cada um por si, não existir a cooperação, não existir o colaborativismo culturalmente, né? Então, a gente já vive, em essência, aquela bolinha do medo, né? Porque estamos sempre sob uma pressão e sob o risco de ser passado para trás por outra pessoa. Então, na vivência do medo, as pessoas também não aprendem, né? Não aprendem porque elas estão no modo sobrevivência. E na ausência da colaboração, o sistema também não aprende um com o outro, né? Então, o sistema não evolui.
sabe, duas coisas são importantes aqui. Primeira é uma fala que eu nunca esqueci do Mário Sérgio Cortella. Ele disse assim: antigamente, a frase preferida nas organizações era o meu saber, o meu compromisso, minha responsabilidade termina onde termina a do outro. Onde começa, né? Onde começa do outro. A do outro, isso. Então, nas organizações principalmente, se eu sei alguma coisa, eu vou guardar para mim, senão o outro pode puxar meu tapete. Se eu não sei, eu fico quieta, porque também eu posso perder a minha imagem, né? Hoje, como é que as coisas têm que ser, ou teriam que ser? O meu saber termina onde termina o do outro. Vou te dar um exemplo. No início dos anos 2000, eu morava num bairro nobre, em São Paulo, no Campo Belo. E eu morava na parte chamada rica do bairro. Mas do lado, é nesse bairro, aliás, que tem aquela foto famosa em que cada apartamento tem uma piscina própria e do lado tem uma favela enorme. Sim, né? sim. Então, e tinha um piscinão lá, bem perto de onde eu morava, da rua onde eu morava. Eu já trabalhava com sustentabilidade e meio ambiente. Então, o meu nível de consciência eu não jogo nem papel de bala na rua, porque eu sei que o meu papel, mais 7 bilhões de papéis, vão entupir bueiro, vai chover, vai inundar e neguinho vai perder tudo que tem, vai perder até a vida. Então, não jogava. Quando eu passava de carro no piscinão, eu via geladeira, sofá, cama, colchão velho, tudo jogado dentro do piscinão. Batata que quando chove inunda tudo, inclusive a minha casa. Então, meu saber termina onde termina o do outro, significa que se eu sei, eu tenho que educar. Perfeito. Eu tenho que ensinar, porque eu vou sofrer as consequências da ignorância do outro da mesma forma que se eu fosse ignorante. Entende? A segunda coisa importante sobre essa questão toda do exame e da avaliação é que o exame desumaniza o erro. Então, a gente tem esse discurso maravilhoso de que errar é humano, não é? E aí a gente desenvolve ditados populares do tipo pau que nasce torto. Pois é, são as crenças que acabam passando adiante, geração após geração. São os aprendizados que a gente carrega. Super, hiper injusto, filho de peixe. Pois é. O erro não é nem meu, cara. Eu tô herdando o erro dos meus eu tô herdando. Não é? Exato. Que você... Ou seja, o exame, ele pressupõe que nós possamos ser seres humanos prontos. E não somos, nós somos pessoas, são seres em constante desenvolvimento, em constante construção. Inclusive, isso se chama vida, né? Porque... Inclusive vida em versão beta. Não vai ter uma Inês 100% pronta. Eu posso dizer, talvez, que estou pronta quando eu der o meu último suspiro. Até lá, eu estou em constante... Eu tenho até uma frase que eu gosto muito. Não tenho definição. Sou um ser em formação. Sou um ser em formação. Agora, veja bem, se você for no dicionário e procurar a palavra erro, você vai encontrar, e aqui agora eu vou de novo compartilhar a minha tela, se você puder, por favor. Vou tirar. Deixa só eu vou fazer aqui. Tá, não vai aí, vai aqui. Não, aqui não dá nem para ler. Eu vou ter que ler para vocês, porque aqui não está indo como eu queria. Pera lá. Vamos ver se eu consigo mais rapidinho por aqui. Pronto, vou mais rapidinho por aqui. Vamos ver. Vê se dá para ler assim. Eu vou falar, não dá para ler não, impossível. Erro, substantivo masculino, juízo ou julgamento em desacordo com a realidade observada. Engano. Muito bem. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem. Você já viu essa imagem antes? Não. Não. Tá. Então, você e quem não viu essa imagem antes, eu vou pedir que pense. Onde esta mulher está? Onde você acha que essa mulher está? Olhando essa foto. Olha, eu não enxergo muito bem, mas me parece num avião.
Perfeito. E aí eu vou te dar uma informação. Enquanto o seu cérebro não receber uma informação de uma mulher com a cabeça enfiada numa banqueta de plástico, Ele você nunca vai vai errar. enxergar. Sim, Exatamente. Você vai perfeito. errar a resposta. A Ou gente só vê o que a seja, gente sabe. eu não sei se você sabe, mas é assim, duas considerações que eu acho importante fazer aqui. Uma é o cérebro, ele obedece um modelo teleológico, ou seja, ele tem comportamentos guiados por objetivos, respostas guiadas por regra de condição-ação. Se, então, tá certo? Se você vira uma mulher com uma cabeça enfiada numa banqueta, imagine que de uma perspectiva mais próxima, ela vai se parecer com uma mulher em um avião. Se você não tem esse registro, e nesse caso, quem registra os nossos erros é uma estrutura no cérebro chamada, no encéfalo, na verdade, chamada cerebelo, né? O cérebro tem os registros de tudo que a gente já fez certo na vida, tudo que já funcionou. Ele vai lá e repete, bonitinho, na zona de conforto. Mas o cerebelo registra o que nós fizemos que deu errado, exatamente para a gente não gastar energia fazendo de novo, tá certo? Perfeito. Agora, deixa eu mostrar uma coisa aqui de novo. Peraí. Isso aqui é um modelo teleológico e é assim que o sistema nervoso funciona, tá vendo? Deixa eu pegar de novo uma ponteirinha qualquer aqui. Pronto. Eu vou te falar que é um malabarismo fazer isso por aqui. Então, o neurônio é a menor unidade funcional do sistema nervoso, tá bom? Certo. Ele tem entrada, processamento e saída. Tá? Então, a entrada, vamos dizer, é um objetivo que você tenha. O sistema nervoso tenha. Por exemplo, encher o pulmão de oxigênio. Beleza? Ele vai fazer um teste inicial. Ele vai verificar se o pulmão já está cheio de ar. Não, o pulmão não está cheio de ar. Beleza. Então, o T é testa, o O opera, T testa de novo e sai. Porque se ele testar, ele fizer uma operação, inspira, ele vai verificar de novo através das evidências. Encheu o pulmão responde, não! Aí ele diz, beleza, então opera de novo. E ele fica nesse looping. Testa, opera. Encheu, não. Encheu, não. Encheu, não. Encheu. Então, beleza. Agora sai para a próxima operação, que é elimina o que tem no pulmão. Beleza? O que é que você nunca vai ver? Nunca. Você nunca vai ver uma parte do sistema nervoso dizendo encheu o pulmão e o pulmão dizendo não e o sistema nervoso dizendo besta, idiota, imbecil, já era para ter enchido, não combinamos sem encher. Não existe, entende? É teleológico. É adaptação, sim. Testa, opera. Consegui chegar, sai para outra. Perfeito. Simples. Basicamente, o sistema de construção de uma startup e é o modelo always beta que a gente tem falado tanto no universo corporativo e organizacional, né? Que é testa, opera, testa de novo e vai evoluindo. E relaxa e vai ser feliz, pelo amor de Deus, sem procurar um Cristo para crucificar. Só a título de curiosidade, ladies and gentlemen, este é o cerebelo. Pronto. Perfeito. Cerebelo. Nosso registrador de erros. Nosso lindo registrador de erros. Só assim é possível que a gente consiga fazer o que eu quero ler para vocês agora. É uma espécie de poesia. Então, eu vou colocar aqui do lado para tirar isso da minha frente, porque, obviamente, eu não sei ela de cor. Diz assim, eu ando por uma rua. Há um buraco fundo no meio da rua. Eu caio no buraco. Não é minha culpa. Demora uma eternidade para eu conseguir sair. Eu ando pela mesma rua. Há um buraco fundo no meio da rua. Eu finjo não ver o buraco. Eu caio de novo. Eu não posso acreditar que eu caí no mesmo lugar. Mas não é minha culpa. Demora uma eternidade para eu conseguir sair. Eu ando pela mesma rua. Há um buraco fundo no meio da rua. Eu vejo o buraco e ainda assim eu caio no buraco.
é um hábito. Meus olhos estão abertos, eu sei onde eu estou, é minha culpa. Eu ando pela mesma rua. Há um buraco fundo no meio da rua. Eu dou a volta e não caio no buraco. E o poema termina assim: eu ando por outra rua. E, e caio em outro buraco. E tá tudo bem, porque isso se Na chama... verdade, quando ele chega nesse ponto, no ponto em que eu já vi o buraco, eu sei que ali tem um buraco, eu desvio e não caio, eu ando por outra rua e eu não vou cair no buraco que tem na outra rua. Essa é a diferença entre a aprendizagem da escola e a da vida. Perfeito. Mas tem um outro vídeo que também eu vou querer que você depois abra os comentários para a gente conversar. Eu vou mostrar um videozinho que eu baixei do YouTube. É uma criança, deve ter uns 5, 6 anos de idade, tocando o ukulele e cantando I'm Yours. É do Jason Mraz? Não sei. Não, não é não. Não é não, é daquele surfista, agora me foge o nome. Mas não importa. É isso que ele tá tocando no ukulele e cantando. Obviamente ele não é americano, a gente vai perceber com ele cantando. O que eu quero que vocês pensem enquanto veem o vídeo. O que é que fez com que um adulto, obviamente, colocasse essa criança no YouTube para o mundo inteiro ver, apesar da quantidade de erros que nós vamos ver na apresentação dele. Ok, cá estamos, lá vai. E aí? Bom, pra mim é a paixão do menino, curtindo ali o sonzinho dele, nem aí pra ninguém. Na verdade, ele não estava ali para fazer uma performance perfeita, ele estava ali para curtir a música dele. Do jeito que ele consegue, claro. Então, um adulto, provavelmente o pai ou a mãe, filmou isso e botou na internet. Se esse adulto colocou na internet, é porque ele está orgulhoso do que ele viu. Perfeito. Está carregado de erros aí. Mas tem um aspecto importante, além do que você falou. Além do fato de que ele está lá curtindo e tem atitude, o garoto. Vamos tem combinar. Atitude. A gente admira quem tem atitude e confiança. Então, mas tem alguma coisa correta ali, certa ali. O que é? O que está correto? O que está certo lá? Ele tem um certo ritmo que faz com que você identifique a música. Ou inclusive. Seja, ele está tocando corretamente e a linha melódica que ele canta também estão certas. Para uma criança muito novinha. Perfeito. É aqui o meu ponto principal. Veja, a gente fica tão encantado com uma criança que acabou de aprender alguma coisa que a gente consegue relevar todos os erros dela. Tudo que não está certo naquilo que ela está entregando. Aquele pouquinho de aprendizagem para aquela etapa da vida dela é um montão e eu quero que o mundo assista e aplauda. Perfeito. Então a criança, por exemplo, a tia chega e fala para a titia a palavra que você falou hoje. Aí a criança fala papalelepípedo. Exato. E aplaude, beija e celebra. E isso acaba quando você entra na escola. Entende? E aí vira cobrança exagerada, onde você entra no processo autodepressivo, de baixa estima, que piora ainda mais a sua paixão e sua capacidade de aprendizagem, né? Então, é um ciclo vicioso. A gente não comemora mais os nossos aprendizados, né? Então, acho que hoje, por exemplo,
Estamos aprendendo um monte aqui, né? Outro dia, num workshop, eu escutei uma pessoa dizendo que nós precisamos de cultura na empresa que permita o erro. E eu pensei, não é bem isso que a gente quer. A gente quer uma cultura que permita o O arrojo, aprendizado, sim. o aprendizado. O erro não é algo que você busque, não é um desejo. É só, mas tem que estar patente na cultura da organização que é uma empresa de aprendizagem contínua. Ou seja, caso você erre, juntos nós vamos resolver a questão e vamos ver o que a gente faz. O ser humano, ele se desenvolve por dois aspectos, o formativo e o organizativo. O formativo está no eixo do autodesenvolvimento, ou seja, a gente busca autonomia. E não importa em que nível da vida. Por exemplo, muita gente sabe falar inglês, é capaz de traduzir livros e de entender os filmes sem legenda e na hora de bater papo trava. Por quê? Porque a etapa de falar errado já passou. Então a pessoa não se permite. E esquece que para um idioma novo, ela tem outra idade. Não é a Perfeito. mesma. Não é a idade cronológica. Perfeito. Isso Então, acontece muito, inclusive. Aliás, muito. como resolver isso depois que você já passou dessa fase? Você tem alguma sugestão? Inclusive como Na verdade, dica, né? existem técnicas, né? Sim. Existem técnicas para dar conta disso. Tá. A maioria dos cursos que perguntam para você se você já tem inglês fluente, vão fazer testes de gramática, ortografia, de interpretação, de tradução. Quando eles percebem que você já tem todo o conteúdo, eles vão te direcionar para desbloqueio de idiomas e não para aprendizagem de idiomas. Perfeito. A necessidade é outra, o processo é outro, entendeu? Perfeito. Perfeito. E no caso do eixo organizativo, indivíduos com papéis diferentes vão nos ajudar a nos organizar, que é aquilo que eu falei. Então, hoje eu não estou bem, você me dá uma força, ou para isto, por exemplo, vou te dar um exemplo. Inteligência espacial. Se eu tiver 3 anos de idade para essa, é muito. Na boa. Não sei onde é norte, sul, leste, oeste. Idem. Meu Deus, onde que se me largar aqui eu estou perdida. Então, para isso, eu preciso da ajuda de uma outra pessoa que saiba se desempenhar bem lá no espaço e pronto, tá certo? Então, isso é fundamental. Assim, eu acho que essas coisas que eu trouxe são as mais importantes. Eu tenho uma experiência em termos de aprendizagem que me marcou profundamente. Foi no início dos anos 90, eu estava assistindo um programa na TV Cultura chamado Repórter Eco. Nesse dia em particular, a repórter estava entrevistando um senhor já bem idoso, já falecido, mestre Kan-Ishi Sato. Ele era mestre de natação Eido, Zen. E lá pelas tantas da entrevista, do negócio lá do programa, a repórter perguntou para ele, como que é uma aula sua? Como é que o senhor ensina natação Eido? E aí ele respondeu, e eu adotei isso para a minha vida. Ele respondeu, eu não ensino e não mando. Ensinando sai cópia, mandando sai escravo. Eu transmito meu espírito. Eu sonho com líderes que tenham essa capacidade, essa disposição, essa abertura, sabe? Perfeito, nossa. Porque são líderes que vão fazer história. Perfeito. Mas, enfim, assim, esse foi o material que eu reuni, que eu entendi, que eu consegui entregar com qualidade nesse tempo, ainda mais que tem interação, eu não sei nunca quanto tempo vai levar na interação. Eu tenho uma mensagem final que eu quero entregar, mas eu quero saber se você quer falar mais alguma coisa. Na verdade, para encerrar o assunto especificamente, eu acho que a gente vive hoje um dilema na humanidade que é a cultura do excesso, né? Então,
o excesso ele nos traz uma dificuldade maior de captar informações, até porque a gente sabe que o cérebro vive em modo economia e a gente não tem capacidade mental de processar tudo o que está acontecendo. E vivendo tudo isso, dificulta-se ainda mais o processo de aprendizagem e de assimilação de novos conhecimentos, porque as pessoas estão muito mais distraídas e com dificuldade de foco e atenção, e a gente sabe que também é importante foco e atenção. Então, eu queria uma dica sua para que a gente pudesse ajudar as pessoas que de alguma forma sofrem, né, com a dificuldade de lidar com os excessos e que têm uma certa falta de controle sobre isso. Tá bom. No livro do Leonardo Mlodinow, O Subliminar, ele tem um capítulo onde ele diz: o sistema nervoso como um todo recebe cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo. Recentemente, fica a dica, o Marcelo Arias, um amigo muito querido, também neurocientista e filósofo, me mandou um vídeo de um médico muito famoso, já falecido, o Dr. Enéas, falando sobre os bits de informação, que são esses bits e tal, muito interessante. Mas, enfim, recebe cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo e só entrega para a consciência 40 bits, não é? O que o cérebro faz? Ele recebe tudo just in case. Vai que precisa. E ele entrega just in time. Como eu faço? Tudo na minha vida eu faço baseada nos estudos de neurociência. Então, vou abrir um parênteses que eu fecho rápido aqui. Sabe essas ocasiões em que você fala pro teu marido ou namorada: amor, você trouxe o que eu pedi? E ele fala: não, você não falou nada. Falei, claro que eu falei. Não falou, se eu tivesse falado eu lembrava. Falei, eu lembro até onde eu estava quando eu falei onde você estava, que você responde. Aqui em casa funciona assim: amor, você trouxe o que eu pedi? Ele diz: não falou nada. Eu digo: poxa, falei. Eles: desculpa, não entrou nos meus 40 bits. O que a gente faz agora? Então, veja, quando você tem a informação, o fato da circuitaria funcionar desse jeito não é um problema absolutamente. No caso dessa informação, se eu sei que o cérebro ele recebe tudo just in case, para entregar just in time, o que eu faço? Eu deixa vir a informação, deixa vir. Bom, aí é claro, eu uso a tecnologia para me ajudar a fazer o que o cérebro faz tão bem sozinho. Então, é assim, tudo chega por algum lugar, no e-mail, nos grupos de WhatsApp. O que eu faço? Eu salvo tudo e guardo tagueado em pastas com os termos que vão me facilitar a busca depois. Daí eu vou procurar e quando eu preciso da informação, eu vou falar sobre um tema e quero estudar mais ele, eu dou uma busca só por aquele tema e aí o computador me entrega tudo que ficou guardado just in case. Perfeito. E não me estresso. Doidos ficam os caras que me ligam e falam: eu tô ligando porque a senhora baixou o nosso e-book e nós gostaríamos de saber se podemos ajudar em alguma coisa. Não, nada. Mas eu passo a mesma coisa. Exato. Não leu? Não, eu baixei just in case. É mais ou menos isso. Aliás, eu vou até dar uma dica de uma ferramenta que eu uso bastante e toda vez que eu vou fazer algum estudo e mergulho em vários universos, eu uso para poder fazer exatamente isso. Organizar informação. Não necessariamente leio. Eu perdi. Qual é a ferramenta? Chama Xmind. É um mapa mental. Na verdade, tem como fazer baixar. Ele dá para baixar free, né? Acho que é www.xmind.net. Mas qualquer ferramenta de mapa mental pode ser útil nesse momento, porque eu organizo exatamente dessa forma as caixinhas e vou fechando elas com muita informação. Então, organizar a informação é muito importante para que a gente possa acessá-la da maneira mais fácil e resumi-las depois interpretando aquilo que importa, né? Que é uma grande técnica. Tá, vai cair? Eu vou pedir. Vai cair. Você pode, por favor, tirar os comentários? Claro. Eu quero mostrar a frase final. Do Rubem Alves também, que eu guardei. Principalmente em termos de liderança, sabe? Eu gosto dessa frase. O que fazemos é um exercício de imortalidade.
de alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. Eu Lindo. espero muito que aqui a gente tenha líderes que queiram também ver o mundo dessa forma e ajudar as pessoas a verem o mundo dessa forma, transmitindo o seu espírito. Perfeito. Transmita o seu espírito, gente. Um beijo muito